Olá, gente, tudo bem? Aqui é o Hudson e hoje a gente está aqui para fazer mais um Lep Conversa, mais um da série Lep Conversa que a gente tem feito já nos últimos tempos. Hoje para conversar um pouquinho aqui com o nosso colega Elson. Tudo bem, Elson? Tudo bem. O Elson que é o nosso colega lá do LEAP, lá do Mato Grosso, parceria que a gente tem aqui com toda a equipe do professor Hiller. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o futebol, é a nossa grande área, mas falando especificamente sobre currículo, sobre alguns parâmetros na formação dos nossos jogadores. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, eu espero que vocês gostem. Então, Elson, a primeira coisa para a gente poder começar a nossa conversa, eu queria que você apresentasse um pouquinho a sua pesquisa, o que você tem feito, e pelo que eu sei, você já tem alguns parâmetros, né, dos dados que você conseguiu. Então, compartilha com a gente, fazendo favor. Ok. A pesquisa que eu tenho feito, né, minha pesquisa de mestrado, ela está voltada para o currículo de formação do futebol, né? E para pensar esse currículo, eu primeiro fiz um panorama sobre os estudos de futebol, né? Então fui buscar o que tem sido produzido de futebol. Só que aí eu fiz um recorte muito específico. Mas para chegar nesse recorte, a gente identificou ali que as produções voltadas à temática futebol têm crescido nas últimas décadas, e também o número de grupos de pesquisas voltados a futebol, de forma específica no Brasil, é o maior entre os esportes aí tradicionais, né? Então há uma discrepância muito grande. O futebol, por exemplo, está hoje, em 2019, com 14 grupos certificados no diretório de grupos, enquanto o handball, o basquete tem 1 ou 2, né? Então foi interessante já ter esses dados, né? E aí eu fiz uma análise, fiz um panorama mesmo geral da onde estão esses grupos, quem são os pesquisadores de futebol, quais são as principais temáticas que eles têm estudado, e pude identificar algumas coisas já nessa análise preliminar, né? Então estudos voltados, direcionados para biomecânica, são os carro-chefes do estudo de futebol. Então nós temos muitos estudos aí voltados para a biodinâmica, na sequência os estudos voltados para análise de desempenho, para o comportamento tático, para tomar decisão no jogo, né? E aí num outro extremo nós temos estudos com temáticas que são muito importantes, mas que ainda estão de forma, pelo menos no recorte que eu fiz de 17 a 2019, em um estágio bem incipiente, né? Então nós temos ali estudos de carreira esportiva, estudos sobre treinadores e aspectos pedagógicos do futebol, poucos estudos nessas temáticas, né? E aí isso justifica meu interesse em querer estudar o currículo, que é justamente fazer essa interligação de todo esse conhecimento que está sendo produzido para o processo de formação. Então, isso é muito interessante, porque como o Elson falou e como a gente sabe, nós estamos falando aqui de um laboratório que é de pedagogia do esporte, 2 laboratórios que são de pedagogia do esporte, e um dos entraves que a gente consegue perceber, entraves talvez não seja o melhor termo, mas ainda que a discussão de pedagogia do esporte, para nós que somos da área, pareça muito clara, não é uma discussão que está tanto clara para as pessoas de fora, quanto uma discussão que está capilarizada. O entendimento da pedagogia do esporte, ele ainda não é muito fluido, por assim dizer, quando a gente pensa no ponto de vista científico mais amplo, né? Você falou um pouquinho também que existe uma questão geográfica que está envolvida aí, né? Pode falar um pouquinho mais sobre isso? Posso. Então nós temos aí uma concentração dos grupos de pesquisa sobre futebol, né, específicos nessa temática na região sudeste. E enquanto no norte do país, no centro-oeste, por exemplo, nós não temos nenhum grupo voltado para essa temática, né? Então muito se deve aí ao contexto das pós-graduações há mais tempos consolidados nessas regiões, mas já mostra que de fato no Brasil nós temos aí muito a avançar no estudo do futebol, né? Reconheço, né, fiz o reconhecimento também de linhas de pesquisas voltadas para o futebol que estejam em outros grupos, por exemplo, que não tenham a especificidade do futebol, mas que tratem disso, por exemplo, grupos de psicologia do esporte, aí tem uma linha lá voltada para o futebol. Eu fui atrás dessa linha, reconheci ela e coloquei no panorama também. Então nós temos aí, apesar de ser o esporte mais praticado no Brasil, mais falado, mais discutido, né? Nós temos aí necessidade de mais aprofundamento em algumas temáticas. Aliás, antes de eu te fazer outra pergunta, só fazer um comentário no texto que eu estava lendo hoje. Infelizmente eu não posso datar aqui este momento, porque o vídeo vai ser soltado muito depois, mas vocês podem achar no Ludopédio um texto que se chama Fernando Diniz e o Futebol Humanizado, escrito por um colega nosso chamado Gabriel Reis, se eu não me engano. Se eu estiver errado aqui no GC a gente corrige. E ele faz uma citação do Maurício Murad. E nessa citação ele traz para o debate um negócio muito interessante, que é o seguinte: uma das coisas que de fato unem o Brasil e o brasileiro é o futebol.
Mas o Maurício Murad traz uma descoberta que existe uma coisa que você vai achar em todas as cidades do Brasil, sem exceção, que é um campo de futebol. Isso não acontece com igrejas, no geral, isso não acontece com outras manifestações, mas isso acontece no futebol, ou com o futebol. Então, muitas vezes, mesmo a gente que pesquisa, que trabalha com isso, a gente não tem essa noção tão clara assim. Existe um campo de futebol em todas as cidades do Brasil, porque tem um significado, inclusive, sociológico, que é muito grande. Isso dito, eu queria que você falasse um pouquinho sobre aí um dos carros-chefe da tua pesquisa, que é a conversa de currículo. Então, eu queria que você apresentasse um pouquinho isso pra gente, que você nos ajudasse a entender um pouquinho melhor como que a gente consegue pensar a construção desse currículo, quando a gente de um currículo que pode ser pós-moderno, quando a gente fala de futebol. Falar de currículo é algo que exige muita cautela, né? Na área da educação, da pedagogia, ele já tem sido discutido há muito tempo. Nós temos várias teorias sobre currículo, né? Nós temos isso já difundido há algum tempo, principalmente aí, a partir de 1900 isso tem sido muito mais investigado, né? Mas tratando de esporte, essa discussão ainda está um pouquinho distante do campo esportivo. E trazer essa temática para o futebol, né, é tentar, de fato, reconhecer o todo do processo. Muito se fala das teorias contemporâneas em reconhecer o todo, no princípio holístico, no princípio global, e o currículo é de fato olhar para esse todo da formação. Então eu entrei nessa seara tentando investigar um pouquinho mais sobre o currículo, entender de fato o que seria um currículo contemporâneo para o ensino do esporte, né? Nós temos muito claro na literatura de todo o processo anterior a esse moderno, de um currículo muito estruturado, muito rígido, né? Mas as teorias colocaram isso em xeque, muitos questionamentos, algumas direções, alguns sentidos já indicados, alguns sinalizadores, mas de fato essa discussão ainda não aconteceu de forma robusta no esporte, principalmente no futebol. Então o meu trabalho aí é mais de trazer essa reflexão, né, sobre o que seria esse currículo contemporâneo para ensinar futebol, de que forma nós podemos ensinar futebol, reconhecendo o contexto, reconhecendo as características das pessoas, reconhecendo os cenários particulares, reconhecendo essas metodologias que estão implicadas no jogo, que utilizam o jogo como principal ambiente de formação, né? E tento dialogar com as teorias contemporâneas de outras áreas também, né? Então, o que tem produzido na área da pedagogia, na educação, o que tem sido produzido na sociologia, de contexto social, que vem de base da filosofia, que pode nos ajudar a entender como montar um processo de formação ou como pensar um currículo na modernidade. De antemão, a ideia de currículo, pensando em pós-modernidade ou numa modernidade líquida, é tratar de um currículo que transforme, um currículo que seja aberto e que seja ecológico, que reconheça essas particularidades e que trate do jogo a partir das características das pessoas, né? Então, buscando interação, a complexidade, não negando a complexidade, não negando a necessidade de interação, não negando a emergências, os acontecimentos circunstanciais, não negando a necessidade de experiências e que essas experiências são singulares para o processo, né? E desse modo é importante pensar que todas essas questões, esses assuntos podem nos possibilitar montar currículos melhores para cada cenário. Então, quando eu vou ensinar o futebol na escola, quando eu vou ensinar o futebol no projeto social, é o contexto de clube, como eu penso o currículo pensando nessas teorias para determinados locais. Esse é mais ou menos o desafio aí que eu tracei para provocar no mestrado. Que é um desafio enorme, mas que é um desafio necessário. Inclusive, na sua fala, você deixa nas entrelinhas um ponto que a gente bate muito aqui na Faculdade de Ciências Aplicadas e que na nossa área em geral a gente conversa, que é o ponto da interdisciplinaridade. Ou seja, você não se fechou no futebol, né? Você vai na filosofia, você vem na sociologia, as ciências humanas em geral, lembrando que a filosofia não necessariamente não entra como ciência, mas dialoga com as ciências humanas, né? Você traz esse conhecimento das humanas para conseguir alimentar esse debate, o que é um negócio que muitas vezes na nossa área é falado, vez ou outra, mas às vezes também não é tão claro, né? Ou seja, trazer um autor da filosofia, trazer um autor da educação, como você falou, trazer um autor da sociologia, não parece assim uma prioridade na nossa lista, né, de prioridades dentro da área.
Para você tem sido um negócio essencial, né? Você conseguiu alimentar muito o teu debate com esses autores. Eu considero particularmente que não é possível falar de ensino, de processo de ensino-aprendizagem sem considerar todas as áreas que falam de processo de ensino-aprendizagem e do contexto humano-social ali, né? Nós estamos falando de pessoa, não de produtos, né, acabados. E quando a gente fala disso, a gente precisa fazer um olhar mais ampliado para todo esse cenário. Nós precisamos beber de diversas fontes para poder organizar de fato melhor o processo e até reconhecer a diversidade, né? Se a gente não tem esse olhar mais ampliado, a gente tem dificuldade em reconhecer a diversidade e escolher o caminho por qual a gente pode começar a trilhar. E aí, pensando no contexto de currículo para o futebol, essa é uma das questões que é importante ser frisadas, porque por vezes o currículo tem sido pensado como um caminho rígido, endurecido e que eu tenho que usar isso para todos. E por vezes o treinador tem uma equipe que deu certo, algum tipo de treinamento que deu certo, e ele tenta replicar aquilo várias vezes com pessoas diferentes. Há casos, por exemplo, que o pai e o filho, agora o neto está passando pelo mesmo processo, o mesmo tipo de treino, né? E o mundo tem se transformado cada vez mais rápido e as necessidades das pessoas são outras. Então nós precisamos olhar com mais cautela de que forma a gente inicia esse processo de ensino pensando em currículo, né? Como a gente pode pensar currículo. E outra coisa muito importante é que esse currículo ele não tem um fim delimitado, ele precisa ter um fim que seja transformativo. Então você inicia o processo sendo provocado a transformações que vão te potencializar em competências sociais e esportivas gerais, né? Mas ao final do processo, a hora que você sair do clube, sair da escolinha, sair da escola, você precisa também ter aprendido algo, mas também estar aberto a continuar aprendendo outras coisas que não necessariamente vão se dar naquele ambiente. Sim. E aí como é que entra o perfil do egresso quando a gente pensa nisso aí? Nós não temos um perfil de egresso mais fechado, nós temos um perfil de egresso totalmente aberto, né? E isso é uma grande questão. Nós não podemos formar algo, tentar formar um produto acabado. O perfil de egresso não é um produto acabado, é uma pessoa que está em desenvolvimento e vai continuar em desenvolvimento. Sim, isso é muito interessante porque, como o Elcio falou agora há pouco, a maioria dos currículos, se a gente não for pensar todos praticamente, eles estão baseados por um ideal que é a priorístico, que é determinista, que é essencialista. Ou seja, você começa com uma essência definida a priori e você começa com uma finalidade definida a priori. Então tudo aquilo que foge da tua essência inicial e desse determinismo colocado a priori para o final, está errado, né? E aí você falou isso agora há pouco aqui fora da nossa gravação, quer dizer que o aluno então que foge do gesto estereotipado, ou o atleta que foge desse gesto, ele não serve para o processo. Ele não serve para o processo, exato. E a gente começa a questionar exatamente esse tipo de ideia. Então acho que esse é um ponto fundamental, a gente começar a pensar como que a construção desse currículo, eu concordo 100% com o que o Elson falou, ela foge dessa rigidez, dessa dureza, desse estruturalismo, né, para usar um termo mais clássico, e ela começa a se encontrar de outras formas. Uma delas, que talvez a gente não tenha tempo de conversar aqui, mas que a gente deixa em aberto, é a ideia de rizoma, né? Uma perspectiva mais rizomática desse processo. O rizoma, lembrando aquilo que não tem começo nem fim, né? Então a gente já quebra a ideia que eu falei anteriormente da essência do determinismo. E uma segunda coisa, que eu queria que a gente falasse aqui muito rapidamente, é a ideia da experiência. Então quando você me fala do jogo e etc., eu lembro imediatamente de um autor que a gente tem usado muito aqui nos nossos estudos, que é o Larosa, Jorge Larosa, pedagogo espanhol, e quando ele traz o conceito de experiência, ele fala exatamente dessa abertura para a existência, né? A experiência como aquilo que me passa, aquilo que me acontece, e aí para usar duas palavras que você usou agora há pouco, que eu fui lembrando do Larosa, a experiência é aquilo que me forma e a experiência é aquilo que me transforma, né? E aí quando você fala da transformação que esse currículo propõe, uma transformação também que em certa medida está vinculada com a experiência, né? Sim, com certeza, né? Então nós temos aí o papel do currículo de algo de forma mais genérica, ele tem que permitir o conhecimento, e esse conhecimento vai se dar nessa interação que é uma experiência, e essa experiência ela deve ser pensada de forma singular, ninguém passa pela mesma experiência, a sensação de experiência é algo muito particular e isso deve ser pensado. E de outro lado, esse currículo deve promover uma estrutura para ação, ele deve ser capaz de promover que tudo aquilo que tem sido de potencial nas pessoas durante o processo de desenvolvimento seja atingido, seja pelo menos provocado, né? E aí o ambiente ele deve ser organizado de forma a conseguir gerar esses desafios, a conseguir provocar isso
durante o processo de aprendizagem. Exato, isso é muito importante porque é outra questão que a gente fala várias vezes, mas que talvez nessa transição nossa da palavra para o ato a gente nem sempre consiga fazer, é perceber que cada aluno, que cada atleta é um sujeito único, irrepetível, com experiências irrepetíveis, que tem que ser visto dessa forma. Então, quando a gente pensa no currículo que tenta abarcar todos os alunos ou atletas da mesma maneira e encara todos eles da mesma maneira, nós estamos cometendo, em certa medida, uma forma de violência, né? Então, esse outro desafio do currículo, que é um desafio do professor, que é um desafio do treinador, que é olhar para cada sujeito dentro da sua individualidade, mas mesmo assim construindo um processo que consiga ser formativo para todos, é um desafio terrivelmente difícil, mas é um desafio necessário. Quando a gente pensa então no conceito de experiência, e aí o Elson falou aqui en passant, mas de fato a gente precisa, dentre outras maneiras, pensar o conceito de experiência associado à ideia de jogo. Então o jogo talvez tenha uma dimensão informativa que está no centro do nosso debate, a gente tem que se estender cada vez mais nisso. Quando a gente consegue pensar tanto no jogo, dentro desse currículo que nós estamos conversando aqui, quanto nas possibilidades de experiência que surgem do jogo, a gente consegue associar tanto o processo formativo que lida com as individualidades de todos os alunos, quanto também que consegue lidar com essas fragilidades e com os desejos e os problemas que surgem de cada um deles. Esse é um ponto central. Isso. Certo? Elson, brigadíssimo, viu, pela conversa. Eu agradeço pelo convite, por poder participar com vocês, e é um tema a ser aí refletido sempre. E a gente vai conversando várias vezes. Fiquem de olho no trabalho do Elson, provavelmente quando esse vídeo for divulgado, os textos dele já vão estar correndo por aí. E você que assistiu esse vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar esse conteúdo que a gente está produzindo aqui. O Lab Conversa é uma das formas que a gente encontra de fazer de uma maneira um pouquinho mais informal, uma conversa que tem um viés científico bastante importante e que é cada vez mais importante nos tempos em que a gente vive. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado, a gente se vê. Até mais.